Semana de 1º a 7 de setembro, uma semana marcada pela lua nova em Virgem e o Sol também na energia virginiana. Sol em Virgem significa que todos nós estamos um pouco mais virginianos ao longo das próximas semanas, buscando mais organização, eficiência, qualidade de vida, saúde, mas também ficamos um pouco mais criteriosos e críticos, mais metódicos, mas também perfeccionistas. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e nesse vídeo vamos trazer uma prévia do contexto do céu astrológico e na sequência algumas mensagens como orientação dos arcanos do tarô e oráculos. Bom, então vamos lá, pessoal. Lua nova, como vocês já sabem, é um momento de início, de plantio e de novidades. O que se inicia são assuntos virginianos, ou seja, renovação da nossa saúde e trabalho, tarefas diárias, tudo aquilo que a gente faz rotineiramente. É como se começássemos uma nova rotina, um novo jeito de viver o dia a dia, novos processos, seja porque as coisas mudam ou porque mudamos nós. Mas essas mudanças vêm em prol de uma rotina mais simples, menos complicada, mais inteligente, mais eficiente. Virgem é um signo de terra mutável. E eu não estou falando neste vídeo só para os virginianos, porque todos nós temos o signo de Virgem no nosso mapa astral, mas isso está no contexto para todo mundo vivenciar, ok? Esse signo de terra mutável é como se fosse a terra em movimento. Então, sabe aquele tipo de plantação que é cíclica? Que você não planta sempre a mesma coisa, mas um ano você planta uma coisa e no outro você planta uma outra coisa para a terra descansar e renovar os nutrientes do solo? Então, é mais ou menos isso, uma semana para a gente mudar o jeito, mudar o método, mudar a estratégia, respeitando o tempo das coisas. Sua tarefa é plantar, mas se a semente vai germinar, não há garantias. Outro dia deixaram uma pergunta e vira e mexe aparece esse tipo de pergunta, tanto nas redes sociais quanto nos meus atendimentos, que é o seguinte: quem garante que se eu fizer isso, né, vai dar certo? O tarô garante, a mesa radiônica garante, o meu mapa garante, né, que se eu sair do CLT e empreender, vai dar certo. Que eu sair desse cargo público e abrir meu negócio, vai dar certo. Quem garante? Não há garantias. Gente, não há garantias na vida, tá? Quando você nasceu, você recebeu um certificado de garantia, que foi a sua certidão de nascimento. A certidão é a certeza de que você nasceu. Mas tem gente que não tem certidão de nascimento. Significa que não nasceu, né? Então é assim, diploma, certificado, o que está no papel, o que as cartas falam, seja a sua carta natal astrológica, a sua carta numerológica, as cartas do tarô, é só algo que está escrito, seja no papel ou seja escrito nas estrelas. E aí, aquilo que está escrito nas estrelas, né, no tarô, no mapa, enfim, você pode ver como uma promessa ou como uma sentença, mas nem sempre se consolida. No caso do mapa, por exemplo, do mapa astral, por exemplo, está escrito nas estrelas, mas você precisa ligar os pontos. Está escrito no céu, não está escrito em pedra, não está escrito na terra. Quem está na terra é você. Então, quem tem que transpor o que está escrito no céu para a terra é você. Na vida não existem garantias. O que é garantia? Vamos pensar, o que é garantia? Garantia é um selo de autenticidade. E só quem pode garantir a autenticidade é você. Ser autêntico é expressar a sua essência. Não a essência do outro, a sua.
Não ser cópia, ser original. Às vezes a gente copia as escolhas dos outros. A gente copia as escolhas dos nossos pais ou de outras pessoas, tá? Isso pode te levar para um caminho alinhado a quem você precisa se tornar, mas às vezes te leva para um caminho desalinhado ao seu eu do futuro. Não tem regra, né? Tem caminho, tem escolha, tem decisão. Você pode sim modelar, você pode ter referências, pessoas que te inspiram, mas você volta seu foco para as referências de sucesso e de superação ou de fracasso e desistência. Porque quando a gente começa num caminho diferente, por exemplo, deixei de ser CLT e vou me tornar empreendedor, eu posso olhar os empreendedores que deram certo, que tiveram sucesso e modelar, me inspirar neles, ou eu posso olhar os empreendedores, as pessoas que tentaram empreender e que fracassaram, ou que desistiram, ou que são mal remuneradas. Em quem você escolhe se inspirar? São escolhas, não há garantias, entende? Bom, vamos lá. E aí eu tirei uma carta, né? Eu estava meditando, escrevi esse texto, estava meditando no vídeo que eu ia gravar e eu tirei uma carta sistêmica, gente. E a carta sistêmica foi exatamente uma que conversa com isso que a gente está falando, tá? E eu vou ler um pedacinho para vocês. A vida é sua. Em momentos de dificuldade, é natural buscar ajuda externa de familiares, amigos, profissionais. Quando terceirizamos a responsabilidade das nossas escolhas para outras pessoas, muitas vezes o que não queremos mesmo é assumir a responsabilidade. Tem gente que vem fazer consulta de tarô ou fica assistindo consulta de tarô, né? Para depois falar assim, mas foi a carta que falou. Foi o tarô que falou, foi meu mapa que falou. Porque se não der certo, foi o outro que disse para você fazer. Mas ninguém sabe mais sobre a sua própria jornada do que você mesmo. Você até pode considerar o que os outros dizem, mas a decisão é sempre sua. Assumir responsabilidade sobre suas escolhas traz a você uma postura de autorresponsabilidade. Faz com que você assuma a sua própria vida. Você aprende com os efeitos das decisões do passado e cresce. O contrário não te permite crescer. Permite apenas encontrar culpados quando algo não der certo. Bom, vamos lá. Lua nova em Virgem nos convida a simplificar, voltar ao que é essencial. Essencial não é o mínimo, o básico, o pouco. Essencial é aquilo que não se joga fora de jeito nenhum. Aquilo que quando tudo for embora, eu consigo reconstruir porque eu tenho essa semente, essa potência dentro de mim. Veja bem, potência, potencial. Se isso se torna realmente força, depende de um movimento de expressão. Depende de um movimento de romper a casca e romper o solo. É o que a semente faz. Ela rompe a casca e depois rompe o solo. Ou seja, romper as nossas próprias barreiras, alguns preconceitos que eu tenho. Por exemplo, né? Eu tinha preconceito sobre ser taróloga. Eu tive que romper esse preconceito e depois romper a resistência do meio circundante, né? O que vão falar, o que vão pensar, enfim. Mas, gente, a luz só se faz na resistência. Vou dar um exemplo. Uma lâmpada, aquela que Thomas Edison inventou ou descobriu, uma lâmpada, por exemplo, ela só se acende quando existe resistência, certo? Se não há resistência, há curto-circuito. Curto-circuito, o que é? Aquele grande clarão que dura 1 segundo e apaga, tá?
Então, às vezes, a gente quer atalhos na vida, caminhos rápidos e curtos e fáceis, né? Só que esse caminho curto é um caminho, né? É um curto-circuito. Aí, nesse curto-circuito, a coisa explode e depois se apaga. Não é duradouro. Para que haja luz, é preciso haver resistência. No espaço, por exemplo, existe vácuo, é escuro. Para haver luz, a luz do sol passa pelo espaço, o espaço é escuro. Para haver luz, precisa haver obstáculo. Quando tem um asteroide, quando tem um foguete, quando tem uma nave, quando tem um planeta, a luz bate e aí se revela. Para haver luz, é preciso haver resistência. Para haver luz, é preciso haver obstáculo. Vamos lá, Virgem é regido por Mercúrio, aquele ser mensageiro que vai do céu ao inferno. Mas que nesses altos e baixos, ele não se perde, porque ele sabe quem ele é. Você não é o lugar onde você está. Você não é o topo da montanha ou o fundo do poço. Você é você. Virgem é o único signo do zodíaco representado por uma figura feminina. O feminino em cada um de nós, seja homem ou mulher, cis ou trans, não importa. O feminino dentro de cada um de nós é o nosso desejo de receber. Receber amor, receber abundância, receber tudo. E tudo é tudo. Não dá para falar, eu só quero receber o sol, não quero receber a chuva. Eu só quero receber a brisa, não quero receber o tornado. Não, gente, receber tudo é receber tudo. Isso é abundância, tá? Lua nova em Virgem. Uma postura de aceitar, de receber, feminino, a natureza das coisas. Mas sim com critério e discernimento para saber o que eu faço diante de um dia de brisa e o que eu faço diante de um dia que tem tornado. Ou que tipo de semente eu planto em um clima de sol mais seco, ou que semente eu planto num clima mais chuvoso, mais úmido, mais frio. O signo de Virgem está sim ligado à natureza. Então, observar a natureza essa semana, nas próximas semanas principalmente, pode nos trazer inspiração. Tem flores que nascem no deserto, tem flores que nascem no lodo, tem beleza em todo tipo de paisagem. Se você plantar rosas, você vai colher rosas, mas junto vem os espinhos. Não há garantias em todas as sementes que você plantar. Não se garante que toda semente que eu planto vai nascer. Não vai. Se você plantou, talvez tenha colheita. Ou algo pode acontecer no meio do caminho e acabar com a colheita. Se você não plantou, não terá colheita. Mas às vezes nasce uma plantinha no vaso da nossa casa que veio assim do nada, veio do vento. Então, gente, na vida não há garantias. Há fluxo, movimento, altos e baixos, idas e vindas. Virgem é o signo de terra mutável. A vida vai mudar o tempo todo e vai fazer você mudar com ela. E que bom que isso acontece. Virgem é aquilo que está virgem, que ainda não foi usado, é uma página em branco. Às vezes a vida pede para a gente começar de novo, de novo, de novo, como uma página em branco. Então, comece essa semana como uma página em branco, sem premissa, sem hipótese, sem pré-julgamento, sem modelos pré-estabelecidos. Lua nova em Virgem. O que se renova em nós é a inocência. Inocência não é ser bobo ou ser bonzinho demais. Inocência é ter um olhar inocentador. Um olhar que não busca culpados, que não aponta culpados, que não fica acusando. Porque ao transitar entre o céu e o inferno,
que é Mercúrio, lembra? Quando você transita entre o céu e o inferno, você aprende que do céu ao inferno ou do inferno ao céu, o caminho é o mesmo. Então é isso. Essa foi a reflexão do céu astrológico e vamos trazer então agora com as cartas do tarô algumas mensagens. Qual é o arcano maior que vem nos inspirar para esta semana? Qual é o arcano maior que vem nos inspirar para essa semana? O louco. Lua nova, né? Comece como uma página em branco. Sem preconceitos, sem julgamentos. Eu vou me aventurar. Eu vou com um olhar infantil, aquele olhar de criança, aquele olhar não viciado, tá? Então, é uma semana de começar como se fosse uma página em branco. É exatamente isso que essa carta nos fala. É o momento zero. Não é nem o momento 1, é o momento zero. Em que às vezes eu me afasto para olhar o todo. Ele tá do topo da montanha contemplando a cena antes de entrar em cena. Quem vem complementando esse louco? O Rei de Ouros. Rei de Ouros fala de talento. Ouros pode ser dinheiro? Pode, mas Ouros também é dinheiro. Ouros também é talento. O talento que eu tenho, os dons que eu tenho, os recursos internos que eu tenho e que eu tomo posse disso. Eu sou o rei do meu talento. Eu sou o rei, né, o soberano das minhas habilidades, da minha autenticidade, da minha singularidade. Do meu talento, sei eu. Então, eu sei que quando eu coloco o meu talento no mundo, isso pode sim se transformar em recurso financeiro, tá? Mas de uma forma o quê? Inteligente, estratégica e muito madura. Tem que ter maturidade para saber revelar os seus talentos e ter consciência de onde você é bom e de onde você não é tão bom assim. É isso que esse Rei de Ouros pede também essa semana. Uma semana da gente ter consciência, né, dos nossos talentos e consciência de o quanto eu invisto, né, em melhorar e o quanto eu não invisto. Sabe, às vezes tem uma história no mundo corporativo, você pode, né, escolher, ou tem duas vertentes. Se você é bom em uma coisa, você vai focar naquilo que você é muito bom e você investe nisso, né? Vou estudar mais sobre isso e tudo mais. Ou eu vou investir em aquilo que eu não sou tão bom para tentar minimizar esses gaps que eu tenho, né? São escolhas, não tem resposta certa, ok? Tem aquilo que você escolhe fazer, só isso. E que pode dar certo e pode dar errado, mas você que escolheu, né? A vida é sua, não aponte culpados. O que temos que evitar esta semana? O que temos que evitar esta semana? Evitar o 9 de ouros. 9 de ouros é aquelas cartas da satisfação pessoal, mas às vezes que se torna arrogância, achar que já tá ganha, a batalha já tá ganha, achar que eu sou a última bolacha do pacote. Então, às vezes a gente se coloca no lugar de que eu tenho tudo, eu posso tudo, e não é bem por aí, tá? A gente tem que saber os nossos limites. Ter consciência dos nossos limites, tá? O que temos que ativar
ativar essa semana? O que temos que ativar esta semana? Ativar o louco, é óbvio, né? Sai o louco, né, para dar energia da semana, e o que a gente tem que ativar? O louco. Essa simplicidade de ir com pouca bagagem, e eu sigo, né, um novo caminho. Eu não dou as coisas por consolidadas, por vencidas, não, né, e eu fico convencido, não, eu começo de novo, e eu recomeço, e eu tento, tá, e eu experimento. O que a gente tem que ativar essa semana é a nossa capacidade, a nossa inteligência de experimentar, de tentar, de provar. Provar no sentido de saborear, de degustar a vida, tá? Deixa eu tentar, deixa eu provar. Se eu não provar, eu não vou saber que gosto tem, né? É aquele olhar inocente da criança que a gente falou, né? Deixa eu ver se eu gosto, deixa eu ver se eu não gosto, tá? É uma energia mais lúdica. O que temos que prestar atenção essa semana? O que temos que prestar atenção essa semana? Prestar atenção no jardim. O jardim fala de contatos, né? Contatos. Porque o jardim era antigamente era onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas socializavam, né? Então presta atenção nos grupos, nas pessoas com quem você lida, que passam por você, na vizinhança, no trabalho, no ponto de ônibus, na faculdade, enfim, né? Na academia. Presta mais atenção nas pessoas. Não necessariamente você tem que socializar, mas presta atenção. Começa talvez a se inspirar, buscar referências, né? Referências, nem que sejam referências visuais, observar, tá? E depois, se quiser, tiver vontade, começa a dialogar, puxa assunto, puxa papo, né? Mas aqui, nesse primeiro momento, talvez você tenha que circular, né? Circular por pessoas, ver diferentes tipos de pessoas. Olha a diversidade de pessoas, de profissões, de posicionamentos, de estilos que existe no mundo, tá? Isso pode te abrir a mente, te inspirar, que é um pouco esse louco aqui. O louco é como aquele cara que vai fazer pesquisa de campo. Ele vai olhar arquitetura, vai olhar vitrine, vai olhar museu, vai ver o que está rolando no zeitgeist, no espírito do tempo. Ele vai captar tendências, ele vai respirar novos ares. Respirar novos ares, tá? Para que eu possa, de repente, expressar os meus talentos de uma forma mais rentável, tá? E uma runa pra gente finalizar. Uma runa pra gente finalizar. De novo, a mesma runa da semana passada, runa Urus. Urus, estabilidade e saúde, né? É uma continuação dessa energia virginiana de busca da saúde, de aprimoramento da nossa qualidade de vida, porque essa runa, Urus, é a estabilidade, não no sentido das coisas paradas, mas no sentido de eu consigo ter uma certa linha de raciocínio, ou uma linha do tempo para minimamente me planejar, né? Que é essa questão da estabilidade. Urus é o gado e também é o dinheiro, né? O gado antigamente representava o dinheiro, né? O valor, o trabalho, que é um pouco essa energia de touro, né? Que Urano está em touro, mexendo nessas relações de trabalho, nas relações nas relações monetárias, no dinheiro, né? Que não é mais papel, é um dinheiro virtual. E aqui a gente está trazendo um pouco dessa energia do aterramento, da conexão
com o chão mesmo, né? Com a terra, Urus. E a gente falou da natureza. Aqui me fala sobre estabilidade. Não é buscar a estabilidade no sentido de eu quero ficar parado na mesma, mas buscar a estabilidade interna. E buscar a estabilidade ainda que as circunstâncias estejam se movimentando ainda, estejam meio bagunçadas, eu tenho uma margem de manobra para conseguir manter a minha estabilidade. A estabilidade lá nos prédios, lugares onde tem terremoto, a estabilidade não se dá naquilo que fica parado. A estabilidade se dá na força oposta do terremoto. Já viu o prédio de lugar que tem terremoto? Eles têm um sistema de amortecimento. Então é isso, essa estabilidade às vezes não é a coisa da rigidez, mas é o quanto eu sou maleável, flexível, eu tenho um colchão financeiro, eu tenho uma margem de flexibilidade mesmo, de movimentação, para não deixar que as coisas do externo me quebrem. Porque se o externo vem e bate em alguma coisa rígida, isso trinca ou racha. Se o externo vem e bate numa coisa mole, tipo numa borracha, a borracha absorve o impacto e devolve. Não é isso? Então é isso, gente. Pensem nisso, que às vezes não é sobre ser duro demais, ser rígido demais nos nossos jeitos de pensar, mas talvez se a gente for um pouco mais flexível no nosso jeito de pensar, a gente leva os tapas da vida, mas a gente não quebra. A gente amortece, tá? É isso, espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.